Mas já comecei a gravação. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar do módulo Clientes e Serviços dentro da disciplina Marketing de Relacionamento. Eu estou aqui com 5 coleguinhas de vocês ao vivo e queria aproveitar para convidá-los para sempre que possível participar das nossas aulas presenciais. Elas são uma grande oportunidade para a gente ter uma troca entre vocês, colegas. E também para vocês me conhecerem melhor, né? Então, vamos falar hoje um pouco mais sobre essa relação do cliente e do serviço. O que a gente vai aprender? Os pontos principais são identificação dos fatores que influenciam essa percepção do cliente sobre os serviços, reconhecer essa relação entre satisfação do cliente, qualidade dos serviços e encontro de serviços. E analisar a importância da satisfação dos clientes e da sua influência nos resultados da organização. Quando a gente fala de venda de um produto ou serviço, a gente tem, claro, que pensando inicialmente que a empresa e o cliente, eles precisam interagir através de todos os meios disponibilizados pelas empresas. Esses atributos desse compartilhamento pela empresa são encontros de serviço e eles acabam conduzindo o cliente para a opinião da qualidade do serviço prestado. Por quê? Porque o serviço é algo que é feito enquanto a pessoa está usando. Então, eu vou fazendo o serviço para você e você vai criando a sua relação comigo. Então, o marketing de relacionamento para serviços é extremamente importante, principalmente para o que a gente chama de fidelização. Então, dentro dos fatores que influenciam essas percepções do cliente sobre os serviços, a gente pode entrar aqui, eu vou trazer um exemplo hoje, sobre no âmbito dos profissionais da área de direito. Serviço, inclusive, de direito e vários outros, o meu, por exemplo, ou vocês que estão fazendo tecnólogo em marketing, que têm a projeção de se tornar um profissional de marketing mesmo, o nosso serviço é muito intangível. A pessoa, ela contrata você com base numa promessa, com base em alguns atributos e algumas coisas que ele viu em você para poder te contratar. E isso acontece o mesmo quando a gente fala de serviços jurídicos. Quando a gente vai contratar um advogado. Por que a gente contrata o advogado A ou o advogado B? E por ele ser muito intangível e ser algo intelectual, ele não pode ser mensurado ou sentido pelo cliente. Então, é muito importante um bom trabalho de frente, um bom trabalho de se mostrar, um bom trabalho de se fazer ser visto. É importante que entre advogado e cliente, né, haja uma confiança mútua, pois é nesse ponto que essa relação pautada entre esse contato cliente-advogado que vai criar todo o feedback, vai criar toda a imagem que você vai criar para aquele cliente. Ou seja, é a sua relação com ele que vai dar a nota, que vai dar a avaliação. Ó, a professora abrindo boca, 1h da noite. Que vai dar a avaliação do contato e do serviço. E é claro que tem outras coisas que influenciam. Exemplo, uma boa apresentação do ambiente, como o cara é recebido ou não é recebido. E aqui também é a hora de mostrar a equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Então, ao procurar um serviço, o cliente acaba analisando todos os pontos, tais como localização, estacionamento, as condições do escritório, os equipamentos, a galera, por isso tem muita empresa que adota uniforme, recepção. Uniforme, inclusive, é até uma grande discussão, né, que o uniforme, se você for para pensar, ele costuma ser
utilizado ou em empresa que gosta de horizontalizar o organograma, para que ninguém pareça ser mais importante do que o outro, então todo mundo veste a mesma coisa. Ou quando você trabalha com um ramo que... Ai, olha eu abrindo boca de novo. Que as pessoas são muito simples. Então, empresas e indústrias que as pessoas não têm... São pessoas muito de chão de fábrica, ou são pessoas que se você depender do discernimento do que ela veste ou do que ela não veste, você pode passar vergonha. Então, você prefere uniformizar todo mundo, porque aí você cria um padrão justamente para passar uma imagem de organização, principalmente para o cliente. E aí, o cliente busca, quando ele vai buscar, né, quando a gente vai buscar, por exemplo, no caso aqui que eu estou dando o exemplo de um advogado, essa escolha vai levar em consideração... Ai, vou ter que cortar esses negócios todos. Essa escolha vai ter que levar em consideração várias coisas, inclusive a imagem de competência que aquele profissional representa. Porque muitas vezes o cliente está colocando na mão daquele profissional o futuro dele. Então, a experiência do cliente e a sua expectativa podem ser medidas e sentidas a partir de sua recepção no escritório. A percepção de tudo, iluminação. E esses pontos são muito tangíveis. E aí, é aí que entra uma coisa que a gente fala muito em serviços. Vocês estão fazendo a disciplina de serviços, vocês devem estar vendo muito isso com o professor Tiago. Quando você vai lidar com serviços, serviço é muito intangível. Então, o que tangibiliza os serviços, muitas vezes, são as coisas que tem no escritório. Então, por exemplo, por que eu sempre indico para cliente meu que presta serviço para fazer, sim, folder, mesmo as pessoas falando, folder morreu, folder... Porque o folder é um prospecto que a pessoa leva do seu escritório para o escritório dela. Ali ela tangibiliza e ela faz com que você tenha uma cognição com aquela marca diferenciada. Lembra que eu já falei com vocês que tem pessoas que são sinestésicas, outras que são auditivas, outras que são visuais? Quando você faz um material como esse, você abrange todas essas pessoas. Porque você está tangibilizando, você está dando alguma coisa para ela pegar, você está dando uma coisa para ela visualizar, ok? Então, no momento que a gente busca um serviço, no caso do nosso exemplo jurídico aqui, o cliente vai optar por escritórios ou profissionais que tenham, claro, especialidades da onde ele está querendo. Se o cliente sentir uma segurança nesse profissional, sentindo que ele tem conhecimento necessário sobre aquela disciplina ou aquela coisa, ele vai poder contratar ou não. Mas é claro que os exemplos e os casos anteriores e as coisas que ele já teve de experiência são importantes nessa hora aqui, para ele poder aceitar e para o cliente poder acreditar naquilo dali. Então, um cliente, ao procurar um escritório ou um profissional, ele observa os mínimos detalhes. Ele olha a página da internet, ele vai olhar o cartão de visita, o local que está localizado, tudo isso. E aí, superada essa etapa, o cliente observa condições de ambiente, se é limpo, se é bem iluminado, quais equipamentos. A maneira como é recepcionado, o tato dos funcionários, o primeiro contato, tudo isso, até um simples cafezinho, se o cafezinho era bom ou não, um copo de água ou chá, tudo isso causa uma boa impressão. E as pessoas, às vezes, elas não têm essa visão, mas causa sim. E ao conversar com profissionais, o cliente vai sempre observar se esse tem um conhecimento necessário para auxiliar naquela demanda. E vai fazer questionamentos, claro, sobre coisas, experiências anteriores. E esse profissional tem que estar preparado para isso. Superadas essas etapas iniciais, após essa contratação de serviço, né, o cliente vai sempre vai sempre precisar ser informado sobre os andamentos das coisas. E é aqui que você fideliza o cliente. Essa fidelidade é você dar feedback, você deixar a pessoa sempre muito segura daquilo, faz com que o cliente seja satisfeito.
E aí, sempre, quando vem o boca a boca, se você foi bem recepcionado, se você foi bem tratado naquele serviço, você com certeza contrata e indica, ou você contrata de novo, ou você indica aquela pessoa. A gente faz por nós mesmos. Eu mesmo vivo dando indicação de prestador de serviço quando eu vejo que o negócio é bom. E aí, quando eu entro em relação entre a satisfação e a qualidade, a satisfação, né, a qualidade do serviço e a procura estão totalmente interligados. E isso é o resultado de um trabalho em conjunto, se foi bem executado. Sua equipe trabalhou bem, o resultado foi desejado, não só para o profissional, mas também para quem recebeu. Isso fideliza. Então, Carminha veio dar o seguinte recado para vocês agora. A satisfação do cliente está relacionada ao bom trabalho que lhe foi apresentado e prestado. Então, não adianta você falar que você vai fazer, mas se você não fizer. Que é crucial ao seu negócio, pois um cliente satisfeito sempre retorna. E isso é um fator gerador de novos negócios e novas oportunidades. Surgindo um problema repentino ou emergência, coisa do cotidiano, essa satisfação, às vezes, não diminui se você vem com as soluções de forma eficaz. E, claro, um cliente satisfeito sempre volta, e com ele a oportunidade de novos negócios. E entrando para a gente finalizar nessa importância da satisfação do cliente, que vai resultar em resultados organizacionais, ao prestar um serviço de qualidade, a gente acaba conquistando a confiança desse cliente. E aí, isso acarreta o que? Na manutenção, na contribuição. E você pode trazer isso para dentro da própria empresa de novo, para aperfeiçoar aquele serviço. E quando se faz um serviço e utiliza aquilo tudo com o resultado desejado, também vira um aprendizado, para a gente aperfeiçoar sempre. E para entrar em sintonia e entender as necessidades do cliente, é a gente também entender o negócio, o meio que o cliente está inserido. E, claro, acima de tudo, sempre se colocar no lugar dele. Quando um cliente reconhece e fica satisfeito com o serviço prestado, você tem a certeza de estar no caminho correto, que o trabalho foi desenvolvido, ele vai, sim, sentir que ele pagou uma coisa muito bem paga. E isso vale tanto quanto para tudo, tá, gente? Não só para serviço, para inovações, para marketing, para tendência. Ou seja, é sempre entender que aquela relação é o que nós temos de mais valioso para a nossa empresa. Para você que está no gravado, eu me despeço, agradeço novamente e eu vou ficar com a galera do ao vivo aqui.